Muito bom dia a todos, estamos iniciando mais um XP Connection. Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio, e eu vou comentar aqui com você as principais informações, qual que é a nossa carteira para essa semana e como nós iremos trabalhar. Então, antes de mais nada, eu queria só informá-los. A última semana a gente teve um pregão negativo, a semana fechou com queda de mais de 4% o índice Bovespa. Vale lembrar que após a definição da nova equipe econômica no atual governo do Michel Temer, o mercado não reagiu muito positivamente, de acordo com algumas informações não muito claras. Quais serão as atitudes, teremos ou não teremos corte de custos, quais serão as tratativas em relação à redução de despesas e tudo mais. Então o mercado não reagiu muito positivamente a isso, e também a gente teve pressionando as bolsas, o minério e o petróleo na semana anterior. Nessa semana a gente já começa a semana com alguns dados. A gente tem o minério despencando mais do que 6%, despencou mais do que 6% na Ásia. A gente teve aí o déficit apurado pelo Ministério da Fazenda na casa de 163 bilhões de reais, o nosso déficit do setor público do ano de 2016. A gente então tem algumas informações em que a gente vai acompanhar, principalmente pelo áudio que foi divulgado hoje pela manhã. O atual ministro do Planejamento, Romero Jucá, teve alguns áudios que foram vazados, tá, dele conversando com o CEO da Transpetro, na qual eles mencionam que temos que, abre aspas, estancar a sangria aí da operação da Lava Jato, visto que poderiam chegar em pessoas ligadas ao governo do Temer e também aí aos governantes e também ao Romero Jucá. Então, está sendo avaliado. Ele acabou de mencionar que ele vai proporcionar uma coletiva para poder falar sobre o vazamento do áudio. Então a gente tem alguns impasses que o mercado aguarda. Então, se eventualmente ele sair, tá? Se ele sair do Ministério do Planejamento ou o Michel Temer demiti-lo, a gente tem algumas possibilidades que o mercado está trabalhando, tá? O Moreira Franco assumir a pasta, ou então o Eliseu Padilha, que já é da Casa Civil, ele ser deslocado da Casa Civil e para o Ministério do Planejamento. E a gente tem aí o Moreira Franco, ele atualmente é assessor especial da presidência, aí ele poderia assumir a Casa Civil. Então a gente vai ficar de olho em como o mercado vai se comportar, se teremos ou não a saída do Romero Jucá do Ministério do Planejamento. Então, pessoal, hoje, como é segunda-feira, a gente tem a nossa terceira semana da nossa carteira da Arena. Então a gente vai mostrar para vocês quais são os papéis, quais são os ativos e o que a gente separou para poder acompanhar ao longo desse pregão, tá? Então, vou começar aqui. O nosso posicionamento segue ainda de olho no cenário político, tá? E os desdobramentos e os desdobramentos da operação Lava Jato no cenário político nosso, tá certo? Então, pessoal, são 5 papéis. Vale lembrar que a nossa carteira são composta por 5 ativos, todas elas têm o mesmo peso, tá? Então a gente vai trabalhar aqui comprados em 4 e vendidos em 1. Então a gente vai trabalhar compra em Fibria, Natura, BB Seguridade e Vale 5. Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente poder acompanhar. A Vale está aqui, ó, ponto, tá? Próximo acionamento da nossa compra, 11h45. Eu vou passar os gráficos com vocês. Deixa eu só ver as cotações atuais, como elas estão. 31,70, se Fibra voltar ali para a região de 31,70, a gente vai se posicionar. Natura, 22, está saindo agora 22,05. A gente tem uma entrada lá no 22,95, então ainda não foi acionado. BB Seguridade está saindo 26,75. A gente tem uma compra em 27,25, 50 centavos para o acionamento. A Vale 5 é o que está mais próximo aqui de acionar. E nós iremos trabalhar Vivo 4 em venda, se perdeu R$ 40,47. Então vou começar aqui passando o gráfico com vocês, a nossa leitura gráfica. Depois a gente passa todos os papéis que inserimos na nossa carteira e, porém, ainda não foram acionados. Então a gente tem aqui uma sinalização em que o índice Bovespa me perde essa linha de tendência de alta, tá? Me faz um pivôzinho de baixa. É uma sinalização
não muito positiva para o mercado, porém, vale lembrar que a gente tem aqui alguns dias, 2, 4, 6 dias consecutivos de queda, hoje é o 7º dia, então é uma queda expressiva. A gente pode pegar aqui uma projeção de Fibonacci nesse pivô de baixa que foi configurado, tá? E percebam que o índice Bovespa veio atingir a expansão de 100% desse movimento iniciado aqui, sobe, corrige, sobe, ok? Então, é uma região importante de suporte. Eu ficaria um pouco cético com vendas nesses patamares de preço, acho que é um pouco arriscado. Temos aqui uma região de suporte importante, tá? Temos aqui uma região de suporte importante, a região dos 49 mil pontos, dada por fundos, 2 fundos anteriores, uma região de topo, e o mercado veio atingir a expansão. Então eu ficaria neutro agora com vendas, o mercado poderia parar momentaneamente a sua queda, ter mesmo até ter um possível repique desse movimento ou até mesmo parar por alguns períodos. Então a gente vai ficar de olho nesse movimento em que o mercado vai trabalhar como o ativo. Então, antes de mais nada, volta aqui para mim, por gentileza. Bom, pessoal, eu estou vendo alguns questionamentos aqui. Antes de dar continuidade, só para a gente ficar todo mundo no mesmo patamar e todo mundo ficar no mesmo cenário. Antes de mais nada, muito bom dia a todos que chegaram aí depois no nosso XP Connect, nosso programa segunda, quarta e sexta. Só para complementar aqui um comentário que o Rick fez. O Celso sempre menciona para ficar de fora de vale, tá? Estranho esse movimento. Rick, Alvin, só para repicão, enfim, só para posicioná-los, tá? Dentro da nossa área da análise da XP, nós trabalhamos dentro da análise com análise fundamentalista e análise técnica, ok? Os pontos de fundamento, eu continuo com o viés que o Celso tem. Entretanto, essa carteira que nós criamos, que é a carteira Arena, ela é uma carteira flexível, tá? Ela é uma carteira totalmente voltada para o gráfico, nós não levamos em consideração o fundamento da companhia, nós não levamos em consideração o cenário em que o papel está trabalhando, então a gente tem alguns limitadores para a gente poder entrar. Então, como a gente passou tanto a entrada, o ponto de entrada, alvo final da operação, de redução parcial e o stop dessa operação, então todos esses pontos foram traçados. E outra, a gente tem um acionamento de hoje até a quarta-feira no leilão de fechamento, tá? Então ele tem que acionar e a gente vai encerrar a operação de qualquer maneira na sexta-feira. Então só para a gente poder ficar no mesmo parâmetro e tomarem um pouco de cuidado, é que o fundamento, sim, o Celso ainda segue cético, a gente pode ter uma melhora do minério de ferro nos próximos meses, podemos ter um desempenho no médio prazo e até mesmo relevante para Vale, mas por enquanto no curtíssimo prazo a gente não vê trigger fundamentalista para poder entrar no papel. Então só para deixar claro, essa é uma carteira técnica, tá? É uma carteira baseada em gráficos. Então só para deixar claro, dentro da parte da análise da XP, a parte da análise de fundamento e a parte da análise gráfica, análise técnica. Ok? Então é isso que é o questionamento, o nosso ponto, tá? E mais uma vez que eu acho que é importante, pessoal, para quem acompanha, para quem segue as nossas carteiras, tanto da técnica quanto das de fundamento, tem todo um racional por trás, tá? Então antes de sair fazendo operações, eu fico à disposição, toda a área da pessoa, toda a área de análise da XP, nós ficamos à disposição de vocês. E mais um ponto, em relação à Vale, a gente determinou um stop, tá? Não acionou, mas se eventualmente acionar, andar ao nosso favor, que é o que nós gostaríamos, beleza, bacana, senão a gente tem um stop para proteger, tá? Só não entrem aí de uma maneira imprudente nessa operação, só para ficarmos claros e todos no mesmo papel. Voltando aqui graficamente para poder falar sobre mercado. Então a gente teve aqui uma movimentação direcional de queda, uma movimentação de queda em cima de uma região de suporte, então a gente espera algum possível repique do papel aqui, tá? Tá aí, pessoal, estamos posicionados na nossa carteira Vale 5 a 11,45, tá? Então a Vale a gente seguimos posicionados aqui em Vale, iniciando a nossa compra pela nossa carteira da Arena. Então essa aqui é a leitura do Ibov, eu vou passar aqui com o gráfico do dólar. O dólar futuro, ele tem uma sinalização aqui não muito clara de movimento, a gente segue com um cenário bastante agarrado, bastante travado aqui, embaixo, em cima dessa linha de tendência de baixa.
Temos aqui uma movimentação no curtíssimo prazo levemente de alta. Então percebam que não está clara a movimentação em que o dólar está fazendo, tá? Então temos um viés de baixa no curto prazo e se eu for olhar o curtíssimo prazo, a gente tem uma possível movimentação parecida como essa. O mercado sobe, passa por um período de correção e agora aqui ele pode abrir um espaço para um possível repique, ok? Então marquem a mínima de sexta-feira, a mínima de sexta-feira serve como uma referência de suporte. Se perder que ele pode sinalizar uma movimentação corretiva e buscar os próximos níveis de suporte, ou caso contrário tenhamos aqui um fechamento acima de 3.600, seria um ponto interessante, tá bom? Só um minuto, pessoal. Obrigado. Pronto. Pode voltar? Obrigado. Então tá, pessoal, então essa daqui é a nossa movimentação da carteira na qual nós iremos trabalhar hoje em Vale. Vale, dólar, Petro, enfim, vários papéis que a gente tem como um ponto de acompanhamento. Então eu vou passar aqui com vocês os nossos papéis. Primeiro eu vou passar aqui Fibra, tá? Fibra, qual que é o nosso ponto? Primeiro, principalmente é o semanal. O que a gente está trabalhando em Fibra é esse cenário. Tem esse espaço para poder desenvolver uma alta, então 31,70 é a nossa compra, tá dentro do ponto, meio por cento de spread para a gente poder entrar, então já está interessante para poder trabalhar compras em Fibra, compra em 31,70, tá? Temos aqui uma alvo da operação em R$ 35,80. Então a gente tem um alvo da Fibra no gráfico semanal na casa de R$ 35,80, que é esse topo prévio. Outro papel é Natu 3, tá? Estamos avaliando aqui uma compra pelo gráfico semanal, superação da máxima da semana anterior. Nós iremos trabalhar aí uma movimentaçãozinha positiva. Com isso a gente pode esperar algum possível repique e compras, tá certo? Então, Natura BBSE3 é um outro papel em que nós iremos trabalhar compras, um martelo aqui num gráfico semanal e esperamos aqui algum possível repique, alguma movimentação de alta. O outro papel que nós compramos, que já iniciou na nossa carteira, é a Vale, tá? Um gráfico semanal de Vale. O mercado sobe, passa aqui por um período corretivo. Aqui a gente tem algumas regiões que podem ser obstáculos para a queda do preço. Então a gente espera que ele venha se segurar nesses patamares e tenha aqui algum possível movimento de repique. Então Vale está na nossa carteira para semana da carteira da Arena. Só para deixar claro, carteira gráfica, tá? Da análise técnica, ok? E VIV24 é um ponto em que nós iremos trabalhar uma venda caso venha perder a mínima do dia de hoje, devido ao rompimento de uma consolidação. Vamos dar uma olhada aqui em alguns ativos que chamam também a nossa atenção. Vou dar uma olhada aqui em Sula 11. Rogério está solicitando aí. Sula, eu ficaria bastante atento em Sula. Devido ao teste de uma região de suporte importante, tá? Percebam que nós temos aqui topo, referência de fundos. Então o mercado se segura nesses patamares de preço. Sula 11 a gente poderia ficar de olho em algum, deixa eu ver o gráfico diário dela. Olha pessoal, no gráfico diário de Sula 11, eu poderia avaliar o rompimento da região de R$ 15,20. Notem que rompendo esses patamares de R$ 15,20,
ele vai ter um bom espaço para desempenhar uma movimentação positiva até 15,50, ok? Então, abre espaço para ela ter esse movimento, então, atentos aí ao intraday, para quem está acompanhando o papel, o ativo está ficando bem atrativo e bem interessante. Pão de açúcar, PECAR 4. Pão de açúcar, PECAR. Deixa eu pegar um Fibonacci do último fundo. Não desenhou, mas provavelmente a gente está em cima da retração de 38,2% de fibra. Abre espaço para um movimento de repique. Abre espaço para ele poder fazer esse sobe. Passa por um período corretivo. E agora ele fazer um pivô de alta. Ou semanal, eu procuraria no intraday algum ponto para tentar entrar. Vale lembrar que são trades contra tendência, até contra viés. Então o risco dessa operação acaba sendo um pouco elevado, um pouco alto. Tá bom? Bom, volta aqui para mim, por favor. O Rick está fazendo um comentário. Não faz sentido comprar uma ação para zerar na sexta-feira utilizando o gráfico semanal. O gráfico semanal é para operações de longo prazo. Rick, em momento algum a gente mencionou que os gráficos, as nossas operações é somente pelo gráfico semanal, tá? Alguns papéis no semanal chamaram a nossa atenção. Natura, como a gente apresentou aqui para vocês, a Vale no semanal está chamando a atenção. Só queria deixar claro que foi feito todo um estudo, todo um trabalho por trás para a gente poder montar a carteira e definir esses parâmetros, tá? Só para você ter uma ideia, a gente fechou a primeira semana ela com um lucro de 1,96% com a carteira, ok? A semana passada a gente fechou na casa de 1,10% de retorno na carteira. Então, até o momento, o retorno da carteira está interessante, com mais de 3% nesse primeiro mês. Então, essa é praticamente a última semana. Então, assim, caso tenha alguma dúvida ou tenha alguma consideração, eu fico à disposição para a gente não ficar tratando em relação a esse perder pontos sobre estudos do mercado. Eu fico à disposição, danilo.zanini@xpi.com.br, para poder sanar todas essas suas dúvidas caso você tenha em relação à sua carteira, tá? Então, referente a essa carteira, a gente está recebendo vários feedbacks positivos e eu discordo de ti, tá? Não faz sentido para encerrar um papel numa sexta-feira. Por que não? Porque se o papel subir 5, 6% em 2, 3 pregões, não faz diferença, tá? O que importa é a sinalização gráfica que o mercado está passando para a gente. Então foi feito um trabalho totalmente cuidadoso, a gente ficou bem atentos, a gente já fez reuniões com vários gestores de fundos também para poder nos ajudar e com esses patamares que a gente definiu. Então assim, a gente criou essa carteira, a gente vem comentando com ela já há alguns dias, algumas semanas, tá? Sobre o funcionamento dela. Então caso tenha alguma dúvida, para não gerar um certo desconforto, eu e toda a área da Arena da XP ficamos à disposição. Eu só queria deixar claro o que são oportunidades que nós encaminhamos, o que é a carteira e o que é a carteira de fundamentos, tá? Fora os papéis que nós apresentamos para vocês aqui, a gente tem outras oportunidades que a gente chama ao longo do pregão que pode ser estendida da semana para a semana seguinte, para você ter ideia. Estamos desde a semana passada comprados em BB Seguridade, temos Embraer que já está na nossa carteira e isso não vai ser zerado na sexta-feira, isso vai ser zerado de acordo com o nosso estudo. Atingiu alguns alvos ou mudou os parâmetros que a gente determinou. Então, assim, é um pouco dinâmico, tá? É um pouco dinâmico. Na semana passada, para você ter ideia, na nossa carteira, acionou uma venda só do índice futuro a 51.700 pontos e uma compra de lojas americanas. Encerramos a carteira aí, lojas americanas com retorno de aproximadamente 16%, um único papel, e o índice futuro dando 700 pontos de retorno nessa operação. E, consequentemente, isso, como o peso é proporcional o peso é distribuído da mesma intensidade para todos os ativos, a carteira ficou no positivo. Então, assim, é uma questão da gente poder acompanhar essa movimentação que o mercado proporciona, só para ressaltar, tá? São 5 papéis, não necessariamente que os 5 irão acionar, ok? Então, qualquer coisa eu fico à disposição para poder falar um pouquinho mais no detalhe sobre essa carteira, tá bom? Mas é isso, pessoal, muito obrigado. A gente definiu aí que a gente não vai passar essa carteira na sexta-feira porque pode acontecer igual aconteceu hoje, o mercado abrindo em gap de baixa de 2%. Então quem tiver alguma dúvida, para a gente não estender, acabar não perdendo tempo aqui, referente a isso, esses pontos, eu fico à disposição para sanar qualquer dúvida caso vocês tenham.
Queria desejar a todos um bom início de semana, bom pregão. Lembrando que quinta-feira teremos um feriado e a gente está ali na Arena do Investidor todos os dias a partir das 9 horas da manhã até as 5, auxiliando você caso tenha algum interesse sobre o mercado financeiro. Obrigado e até a próxima oportunidade.